No ar, Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. O ritmo acelerado da cidade não precisa ditar a forma como você vive. Para nós, da Pereira ao Vim, qualidade de vida é inegociável. E é por isso que te convidamos a conhecer nosso novo empreendimento, Residencial Alto do Castelo 2. Imagine viver com sua família em um cenário encantador, clima agradável e vista deslumbrante, onde dá para aproveitar bem todos os momentos sem pressa. No alto do castelo, a vida sopra a seu favor. São lotes a partir de 308 metros quadrados para você construir a casa dos seus sonhos em um residencial fechado com espaços de lazer e bem-estar numa das regiões mais valorizadas da cidade. E o pagamento é facilitado, direto com a construtora. Sua nova vida te espera no Residencial Alto do Castelo 2. Pereira ao Vim. Sonhamos mais, construímos mais. Dia 17 de março em Ribeirão Preto tem comédia em dose dupla comigo e com ela, Vida Vlat no Teatro Municipal, né, Vidoca? Nós vamos levar comédia em dose dupla pra vocês. É uma peça que a gente ama fazer, que a gente vai matar vocês de dar risada. Ó, então corre que já tem ingresso antecipado à venda no Bilheteria Express. Isso. É Jader Produções e a gente vai estar junto, ó, compra com desconto. Vem, E vem. garanta seu lugar. Um lugar bom, um lugar bacana, vem rir com a gente. Cartão de Visita News. Doutor Eduardo. Tudo bom, Zaca? Como é que tá, querido? Prazer enorme revê-lo, reencontrá-lo, reouvi-lo, ainda que virtualmente. Opa, que ótimo. Muito obrigado pelo prestígio, como sempre, né? Vamos um pouquinho, para quem é do meio, para quem não é do meio, para ouvir essa inteligência aí, as opiniões, esse celeiro jurídico que nós estamos vivendo hoje em dia. E eu quero dizer que nós estamos retransmitindo pelo grupo Tati de Comunicação e suas multiplataformas. A nossa conversa estará hospedada no portal da Rede Brasil Televisão, no portal do grupo Tati e, obviamente, no cartão de visita News R7 e mais 30 e poucos parceiros no Brasil. Essa é uma novidade hoje, que o nosso conteúdo, né, estará. Eu estou com o doutor Eduardo José da Fonseca Costa, a Vossa Excelência aí, juiz federal de Ribeirão Preto, doutor pela PUC de São Paulo, professor de mestrado e doutorado da UNAEP, diretor da Revista Brasileira de Direito Processual e ex-presidente da Associação Brasileira de Direito Processual. Qual que é a sigla dessa associação, doutor? A sigla? Tem? Existe? Não. ABD? ABD-PRO. ABD-PRO? ABD-PRO, Associação Brasileira de Direito Processual. E a revista que eu hoje ajudo a coordenar é a RBD-PRO, Revista Brasileira de Direito Processual. Eu vou te chamar de Eduardo, porque como a nossa, apesar de você ser uma grande autoridade hoje, é informal, até para que as pessoas que não sejam no meio, né, parem para nos acompanhar. Doutor, eu tenho algumas perguntas aqui que são meio polêmicas e tal, mas eu sei que o senhor não teria nenhum problema para responder. Mas, de qualquer maneira, como é o perfil do programa, eu gostaria que a gente começasse da seguinte maneira. Fala um pouquinho da sua trajetória. Quem que é o Eduardo José da Fonseca Costa? Como é que começou tudo isso para galgar um cargo desse de juiz federal que, nesses últimos tempos, era ou é ovacionado no Brasil?
Bem, a minha trajetória é longa, embora eu me considere novo. Eu, como diria o Raul Seixas, eu nasci há 10 mil anos atrás. Eu sou da zona norte de São Paulo, de um bairro de classe média, classe média baixa, chamado Vila Isolina Mazei. Estudei a vida inteira em escola pública estadual. Fiz tanto o ensino fundamental quanto o ensino secundário. Não obstante, consegui sempre adentrar universidades públicas. Na verdade, assim que me formei no segundo grau, eu entrei na carreira militar. Eu queria ser oficial do Exército. Então, eu entrei na escola preparatória de cadetes do Exército para depois ir à Academia Militar das Agulhas Negras. Meu sonho era ser oficial de cavalaria, mas logo que entrei vi que não era a minha vocação, embora nutra um profundo respeito e admiração pelas Forças Armadas em geral e pelo Exército em especial. Saí da carreira de cadete do Exército e logo em seguida ingressei no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, no ITA, onde pretendia cursar engenharia aeronáutica. Também não me identifiquei, fiz um teste vocacional e apontou que eu tinha vocação para 3 carreiras: jornalista, diplomata e juiz. Falei, olha, eu preciso escolher, diante de 3 opções, eu preciso escolher alguma faculdade que seja comum às 3. E a que eu achei que melhor me daria lex seria o direito. E prestei o vestibular, entrei na Faculdade de Direito do Largo São Francisco em 1993 e me encontrei profissionalmente. E transformei a luta pelo direito na minha profissão de fé. Por contingências familiares, eu não pude prestar concurso para galgar o meu sonho, que era ser juiz. Então eu comecei a advogar, mandar currículos ali na capital paulista, e entrei num escritório do meu querido hoje amigo, Dr. Silvio Simonaggio, para advogar com contencioso administrativo e judicial, civil e tributário. Fiquei ali por uns bons 5, 6 anos. Juntei uma grana, porque eu não vinha de família abastada, eu era rico de família. E aí eu precisei juntar o dinheiro para poder parar de trabalhar para estudar, porque não é fácil você entrar numa carreira de juiz federal estudando de maneira improvisada. E eu desempenhava uma advocacia muito séria e, portanto, muito absorvente. Mas o juiz federal é porque, como advogado, você já atuava na área federal ou não? Durante a faculdade eu já sentia a vocação para a magistratura. Tá. Mas eu achava que seria juiz de direito. Entendi. Juiz estadual, porque eu fazia estágio na época na Escola Paulista da Magistratura, presidida pelos 2 falecidos, Rafael da Silva Salvador e desembargador Ângelo Gallucci. E me encantei com a justiça estadual, mas no curso da advocacia eu comecei a lidar mais com o direito público e matérias afeitas à justiça federal, notadamente direito tributário. Então, quando eu abandonei a advocacia, fiz um pé de meia para poder estudar. Estava indo bem na advocacia, gostava. Tanto que fiquei quase 7 anos advogando na área privada. Aí antes de abrir concurso para magistratura, abri um concurso para a Procuradoria da Fazenda Nacional, que, grosso modo, é o advogado público tributarista do governo federal. E ali fiquei 3 anos. Fui muito feliz, fiz grandes amigos. Achei que continuaria na carreira, mas o chamado da vocação falou mais alto. E aí, ao cabo de 3 anos, eu comecei a voltar a estudar. E em menos de 1 ano eu passei
no concurso para juiz federal substituto da 5ª região, que compreende o Nordeste, excluindo-se Maranhão, Piauí e Bahia. Então, desde o Ceará até Sergipe. Ali fiquei um pouco mais de 2 anos, pedi permuta para a 3ª região, que compreende Mato Grosso do Sul e São Paulo. Nesse interregno, comecei a fazer especialização, mestrado, depois veio o doutorado. Aí eu passei por Mato Grosso do Sul, por Corumbá, depois por Franca, e hoje eu me encontro muito feliz em Ribeirão Preto e acho que encontrei meu cantinho. Vamos ver. Bom, a questão da vocação. Eu costumo dizer que perfil e vocação andam juntos, né? De fazer jornalismo, ou ser juiz. Eu acho que eu diria hoje, se o cara fosse estudar jornalismo, primeiro estudar direito. Eu falaria dessa maneira. Eu acho que o cara tem que entender um pouquinho da área do direito, porque a liberdade de expressão, essas confusões, inclusive hoje está mostrando isso, essas opiniões. Eu acho que todo mundo tem o direito de dar opinião, mas não algumas opiniões que induzem algumas coisas que acabam indo por um caminho adverso. De todo modo, você tem razão. Eu me lembro que nos anos 90, o jornalista não era muito afeito aos assuntos do direito. Era muito comum nós nos depararmos com notícias, com informações muito pouco técnicas, imprecisas. Eu me lembro de como juiz federal tem uma assessoria de imprensa, porque naquela época o protagonismo do Poder Judiciário já vinha se fazendo manifestar, e, lógico, muito menos no Supremo e mais nas instâncias inferiores. E, uma vez por outra, os jornalistas não nos procuravam. Eu me lembro de ter ouvido uma vez uma frase do Chaim, que ele dizia o seguinte: quem não pauta é pautado. Então é preferível o juiz chamar o jornalista para conversar, para explicar a sua decisão, do que ver a sua decisão sendo mal inteligida por falta de informação técnica do jornalista e sair uma notícia meio torta. Então eu me lembro de dar várias entrevistas. Eu tinha lá em Natal, onde eu comecei minha carreira, várias ações civis públicas importantíssimas, envolvendo grandes políticas públicas importantes para a região. A avidez com que os jornalistas nos procuravam para obter informação, e a assessora de imprensa sempre ao lado. Então nós recebíamos já treinamentos para como nos portar, como deixar nossa fala mais didática para o jornalista. Mas o que eu fui percebendo ao longo dos anos é que eu cada vez menos precisei ser didático, porque os jornalistas já começaram a vir mais preparados, já com conceitos jurídicos fundamentais na ponta da língua, e a gente percebe isso no noticiário, porque o judiciário definitivamente se tornou, para o bem e para o mal, no meu modo de entender, mais para o mal, o protagonista dos assuntos da República, maiormente o Supremo Tribunal Federal. Eu ia lhe perguntar isso. E aí, enfim, hoje não dá para fazer jornalismo político, por exemplo, cobrir o cotidiano de Brasília sem ter boas noções, por exemplo, de direito constitucional. Vamos tocar nesse assunto? Então vamos lá, vamos já em algumas perguntas que é interessante. Como a gente vive num celeiro jurídico, o STF, ele é ativista, não? Olha, Zaca... Só o STF ou o Poder Judiciário como um todo? O que você acha? A onda ativista do Poder Judiciário, ela começou no final dos anos 90. Naquela época, o Supremo Tribunal Federal tinha um perfil muito diferente do perfil atual. Era um tribunal que ainda se pautava pelo grande signo da autocontenção. Como eu ouvi há pouco tempo numa palestra o meu querido mestre Nelson Neri Júnior dizer, até o final dos anos 90,
o Supremo se autodefinia como um legislador negativo. Ou seja, ele se continha, e com grande razão. Nós não temos no Brasil um poder moderador, um poder neutro, suprapartidário, supervisionador e desinteressado, que por razões superiores tome conta do galinheiro, sendo o árbitro das disputas entre os outros três poderes. Então, como nós não temos isso no Brasil, não obstante um ministro ou outro hoje declare que o Supremo é o poder moderador da República, naquela época nós não tínhamos isso, nós não temos um poder moderador, e a separação de poderes só se torna viável num ambiente de tripartição sem um quarto poder moderador, se os poderes se detiverem rigidamente nas suas atribuições e, por parte do Poder Judiciário, uma autovigilância ainda maior, porque contra atos abusivos dos poderes legislativo e executivo, nós nos podemos socorrer do Poder Judiciário. Mas contra os atos abusivos do Poder Judiciário, não há quem recorrer. Daí porque Rui Barbosa sempre disse que das ditaduras a pior é a do Poder Judiciário, porque dela não se pode recorrer a quem quer que seja. Então, de lá para cá, por força de uma série de razões que eu posso explicar com calma, o Poder Judiciário foi assumindo um indevido protagonismo. Foi flagrantemente usurpando, no começo de maneira mais tímida, função legislativa, depois função administrativa e, pior, função administrativo-executiva, ou seja, função governamental. O Supremo hoje arvorou-se no poder de ditar, por exemplo, políticas públicas. E é óbvio que o Supremo não faz isso sem respaldo em determinados ramos da doutrina que, não muito afinados aos princípios democráticos, entendem que o Supremo tem o papel de implementar pautas que não se logram no debate parlamentar legislativo. Então, aos poucos, o Supremo foi entendendo, de uma maneira muito unilateral, que o Congresso deveria legislar sobre determinados temas e não legisla. E não legisla muitas vezes porque não quer. Porque entende que o momento adequado para se legislar sobre aquele tema ainda não chegou. Ou simplesmente reprovou, em processo legislativo regular, aquele projeto de lei. Não obstante, muitas vezes o Supremo, disfarçado de poder jurisdicional, exerce poder legislativo. Implementa, por meio de normas, pautas que foram muitas vezes derrotadas no debate parlamentar. Então, infelizmente, nós estamos hoje vivendo nesse triste quadro de coisas. Bom, quem está nos assistindo, eu estou com o doutor Eduardo José da Fonseca Costa, ele é juiz federal. Eduardo, deixa eu te perguntar outra coisa importante sobre esse tema. Antes que eu lhe pergunte, eu vou uma bem simples, pelo que você está falando, essa indignação, sei lá. O seu pessoal, seus colegas mais próximos, com tudo que está acontecendo, está desmotivando vocês? Porque eu vejo que tem muitos colegas que estão largando a carreira. Até tive uma surpresa esses dias aí, eu fiquei sabendo. Eu fiquei impressionado. Eu falei, os caras estão largando as carreiras. Isso tem algum sentido? É sobre isso que você comentou que também está... Eu acho que isso é um fator significativo. O grande abandono tem acontecido muito na Justiça Federal.
nas justiças da União. Basicamente, a Justiça Militar da União, a Justiça Federal Comum e a Justiça do Trabalho, que tem carreiras de magistratura mais regulares, porque a magistratura eleitoral é uma magistratura que convoca por revezamento juízes de outras áreas do Poder Judiciário. E maiormente nas justiças da União, por várias razões, mas não só na Justiça da União. Na Justiça da União, talvez um dos fatores principais seja um problema remuneratório. Nós temos sofrido uma contenção salarial de muitas décadas. Deixa eu fazer um comentário sobre isso, de remuneração. Hoje eu vi um post hoje, e não é normal a gente se expressar dizendo o salário de algumas pessoas que estão no governo atual hoje, de certas instituições que não é natural estar no poder. Aí eu pelo cartão de visita, escrevi assim, bacana. Só escrevi, teve jornalista que estava, não demorou 2 minutos, jornalista que me mandou o meu comentário que eu fiz. Tipo assim, estamos de olho em você, pô. Eu escrevi assim, bacana. Aí eu falei, pô, bacana. Aí os caras ganham esse salário, né? Sendo pessoas de carreira que não ganham 1/3 que esses caras ganham. No meu ver, não sei, eu acho que estão no cargo errado, na minha opinião. Apareceram do nada lá. Eu não acho que a magistratura federal ganhe propriamente mal. Tá. Mas outras carreiras estão ganhando muito melhor. Um outro fator de desestímulo, a mim me parece, que alguns tristes exemplos que nós testemunhamos nas altas instâncias do Poder Judiciário. Eu gosto de conversar com colegas do Brasil todo. Eu viajo muito para palestrar, para dar aulas, para participar de eventos da magistratura, enfim. E eu tenho um termômetro. Eu pergunto para os meus colegas, vocês têm lido semanalmente os informativos de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça? Toda semana... Estão criando lei? Esses tribunais divulgam um resumo, uma suma das principais razões dos seus julgados naquela semana. Eu me lembro que quando entrei na magistratura, eu lia toda semana, me inteirava. E meus colegas também tinham essa cultura. E eu percebo que hoje, boa parte dos juízes pararam de ler. Se desinteressaram pela jurisprudência dos órgãos de cúpula do poder que eles integram. Se você me disser por que isso acontece, eu seria leviano se lhe dissesse um motivo específico. Eu posso dar alguns palpites. Eu acho que há um pouco de desilusão com a postura dos tribunais superiores. Falo por mim, eu me sinto bastante desmotivado, dado o grau de desilusão que tenho. Uma vez que a carreira, especificamente da magistratura federal, eu não estou dizendo das outras magistraturas, algumas ganham muito bem. Isso varia, por exemplo, no âmbito estadual, de estado a estado. Eu vejo muitos colegas da Justiça Federal abandonando a carreira para advogarem, para ganharem 3 ou 4 vezes mais, pessoas preparadíssimas. Eu mesmo já recebi várias propostas e confesso, muitas delas me fizeram perder o sono, porque eu amo o que faço, embora a modéstia à parte, acho que fui um bom advogado. E é a carreira que abraçarei depois de sair da magistratura, aposentando-me ou não. Enfim, e a gente percebe, Zacarias, especialmente aqueles juízes estudiosos que gostam de ler, que fizeram mestrado, doutorado, pós-doutorado, que compram livros com a remuneração que deveria ser utilizada para pagar a escola do filho, mas que ainda assim insistem em ser cultos. A gente estuda e aí a gente se depara com algumas decisões que são impostas de cima para baixo, que nós somos obrigados a seguir, que muitas vezes não obedecem àquele modo de se fazer ciência do direito analítico, sistemático, calcado em regras, citando esmerados juristas
Enfim, a realização do direito no dia a dia do foro não se faz mais desse jeito. Nós vivemos a era dos princípios, em detrimento das regras. Então, hoje, a gente percebe que o direito, o bom direito, tem sido capturado por razões morais. A questão sempre é perguntar moral de quem? E não raro por razões políticas. Ou seja, o direito foi perdendo a sua autonomia e a ciência do direito vem morrendo aos poucos. Então, infelizmente, tudo isso vai, para aqueles que amam aquilo que fazem, isso vai sendo um golpe no fígado muito duro. Eu, todos os dias, Zacarias, tenho que buscar do fundo da alma motivação para ligar o meu computador e julgar os meus processos e muitas vezes ter de seguir precedentes dos tribunais superiores, dos quais eu discordo veementemente. Lógico que discordâncias há aqui e ali, mas quando começa a virar uma discordância sistêmica, diária e profunda, isso começa a nos desgastar e não raro nos dar crises existenciais. Né? O que é engraçado é o seguinte, a questão de tempos de pandemia, né, e a gente até conversou sobre isso no início, quando eu lhe fiz o convite, eu tenho falado com juízes, magistrados do Brasil inteiro. E o que eu fico impressionado é o seguinte, que a maioria tem, óbvio que um meio de se expressar diferente, né, como você falou agora, mas você percebe que o cara quer ter voz, ele quer falar, coisa que antigamente o magistrado não falava. Hoje ele quer falar porque ele quer mostrar o que faz, como é que é a lei e tal, porque ele está vendo que tudo se muda. Você toma uma decisão na primeira instância, quando chega lá em cima, a coisa vira de uma tal maneira que ninguém entende por que, né, isso acontece. Eu queria até, aproveitando esse comentário, o STF pode investigar crimes à base em dispositivo do seu regimento interno? Pode? O que você pensa sobre isso? Vamos lá. Ao fim e ao cabo, nós estamos falando do inquérito da fake news, né? Isso também você pode complementar sobre isso também. Eu vou dar uma explanação bastante teórica. Tá. E não vou entrar no mérito dos fatos que estão sendo investigados no inquérito. Vou falar aqui como professor de direito processual. Essa mania do Supremo Tribunal Federal de fazer coisas com base no seu regimento interno, sem respaldo na Constituição, é antiga. Na verdade, isso é da tradição luso-brasileira. Isso remonta às cortes medievais portuguesas. Porque a história do Poder Judiciário em Portugal tem uma particularidade. O rei permitia que, por exemplo, a Casa de Suplicação, que era o órgão de cúpula do judiciário da Portugal medieval, permitia que esse tribunal, por regimento interno, instituísse, por exemplo, crimes. Imagina, por exemplo, no século XIV, no século XV, havia tipos penais previstos no regimento interno da Casa de Suplicação, que era o órgão de cúpula do judiciário de Portugal da época. Então, era comum na tradição portuguesa daquela época os tribunais legislarem por meio dos seus regimentos internos. Isso é uma idiosincrasia luso-brasileira. É óbvio que o Brasil, como colônia, foi muito mais uma extensão do Estado português, um prolongamento do Estado português. E nós herdamos todos esses... como dizia o Nietzsche, a condição de herdeiro é perigosa, porque nós herdamos as sabedorias e as loucuras dos milênios. E o Brasil herdou algumas loucuras institucionais. Os tribunais brasileiros reverberam esse vício luso-medieval de se legislar por regimento interno. Então, o que é engraçado, até antes que você complemente, eu tenho observado, eu tenho entrevistado, e se fala muito sobre isso, e eu sei
tem muito magistrado, ministro, muitos vão para Portugal fazer, além de fazer palestras, também vão para, entre aspas, estudar ou aprender. E eles dizem que, na realidade, é muito igual Portugal, a questão do direito, com o Brasil. Mas eu acho que o judiciário português ainda é um judiciário bastante autocontido. O que a gente vive no Brasil é inédito em qualquer país do mundo. Nós nem estamos mais no ativismo, a gente já vive um pós-ativismo. A gente já tem uma outra coisa, Zacarias. Mas, de todo modo, essa mania dos tribunais brasileiros de legislarem por regimento interno é antiga, é milenar. E se a gente olhar a Constituição Federal de 1988, ela não atribui ao Supremo Tribunal Federal competência para investigar crimes. Sempre foi assente na jurisprudência e na doutrina a taxatividade na Constituição das competências do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal só tem competência para fazer aquilo que a Constituição lhe outorga expressamente. E investigar crime não é uma atividade jurisdicional. Investigar crime é uma atividade administrativa. Não sem razão, as polícias judiciárias integram a estrutura do Poder Executivo. Então, quando o Supremo preside um inquérito, instaurando-o de ofício, o Supremo está dando a si uma competência administrativo-policial que não encontra respaldo em qualquer dispositivo do texto constitucional atualmente vigente. De modo que esse dispositivo, com base no qual o Supremo decidiu instaurar o inquérito, ele não só nasceu inconstitucional, porque ele foi criado sob o palio da Constituição Federal de 67, com a emenda 1 de 69, que não lhe dava esse poder, como não foi recebido pela ordem constitucional de 1988. Então, esse é um dos problemas desse inquérito, para além de uma série de outros. Além do perigosíssimo precedente, que é permitir que a própria vítima investigue os crimes eventualmente contra ela perpetrados. Como é que você explica isso para um cidadão que se frustra quando vê, por exemplo, um inquérito policial no qual se apura um crime do qual ele foi vítima, vê o inquérito ser arquivado? Ele fica de mãos atadas, mas os ministros do Supremo Tribunal Federal não ficam. Eu queria fazer uma pergunta para você. Eu não quero entrar na parte política ou polemizar, mas foi uma pergunta que eu fiz com um ex-colega seu há um mês. Inclusive, a gente fez uma entrevista, eu estava nos Estados Unidos, e eu perguntei dessa maneira. Eu não sei se você vai poder responder. O delegado não relata o inquérito ele investiga tal, e vai para o promotor público. O promotor, aceitando, não aceitando, tá ok, não tá ok, não aceitando por algum motivo, devolve para o delegado e em contrapartida ele se conversa. O promotor, quando está tudo ok, não manda para o juiz tal. Então eu queria lhe perguntar o seguinte, que foi uma polêmica, que depois isso foi... O juiz e o promotor podem atuar combinadamente na persecução do processo, não? Do criminal? Bem, nós assistimos isso acontecer, por exemplo, na Operação Lava Jato. Era isso que eu queria lhe perguntar. Que nos relatam os vazamentos da Intercept. E a gente sabe, Zacarias, que os juízes e os promotores são useiros e vezeiros em atuarem combinadamente, o que é, desgraçadamente, um costume dos mais pérfidos e antirrepublicanos que contaminam a vida pública brasileira. E por que eu falo isso?
Porque nós estamos caminhando, especialmente após o último pacote de leis de reforma do CPP, que é o chamado pacote anticrime, nós estamos caminhando a passos largos para o que a gente chama na doutrina de sistema acusatório adversarial. O sistema acusatório adversarial é um sistema que, basicamente, para que o leigo nos entenda, ele propõe uma divisão rígida e clara de funções entre todos os agentes que cuidam da chamada persecução penal. Quem investiga não denuncia. Quem denuncia e acusa não investiga e nem julga. Quem julga não denuncia, não acusa e nem investiga. E mais, nós estamos caminhando para um outro modelo. Aos poucos, nós estamos caminhando para a seguinte divisão. O juiz que supervisiona atos de investigação criminal e que vai receber, porventura, a denúncia, não instrui o processo criminal. Não ouve as testemunhas, não colhe documentos, não interroga o acusado. E quem preside a instrução não sentencia. É o que os espanhóis chamam de quien instruye no juzga. E mais, quem julga não cuida da execução criminal. Existe um termo muito bonito para isso na doutrina, que é o princípio da não da imparcialidade, da imparcialidade com T. É o princípio da divisão de tarefas entre os agentes da persecução criminal. Então, por que se faz essa divisão toda? Qual é o objetivo dela? Por que se instituiu, por exemplo, o juiz de garantias? É justamente para evitar o que se chama de contaminação psíquica ou psicológica. Por exemplo, à medida que o juiz vai sendo copartícipe das investigações, decretando, por exemplo, quebras de sigilos, ações, infiltrações de agentes policiais e organizações criminosas, interceptações telefônicas, cooperações internacionais. Ele, para deferir essas medidas de investigação, ele precisa fazer alguns juízos prévios de culpabilidade daquele investigado. Ou seja, aos poucos ele vai formando dentro de si a ideia de aquele que está implicado nas investigações, culpado é. Nós chamamos isso em psicologia comportamental cognitiva de viés de confirmação, que grosso modo é o seguinte: a primeira impressão fica. Se eu faço um juízo de probabilidade sobre a culpa de alguém, eu tendo inconscientemente a confirmá-la. Então esse juiz da fase de investigação é afastado. E vem um outro juiz que vai agora instruir e eventualmente sentenciar. Da mesma forma, quando você começa a conversar com uma das partes, porque lembremos, o órgão de acusação, que é o Ministério Público, é tão parte do processo quanto a defesa e o acusado. E percebam que você não vê juízes trocando Telegram ou WhatsApp com o advogado de defesa ou com o defensor público para combinar medidas para o livramento daquele que é injustamente acusado. Percebam que a atividade que se dá geralmente é o contrário, é policiesca, como se o juiz fosse alguém interessado na incriminação e na condenação de alguém que muitas vezes sequer foi denunciado formalmente. Então percebam que muitas vezes nós nos deparamos com juízes que querem ser mais acusadores do que o próprio promotor, quando não mais policiais do que o próprio delegado. Isso atenta contra o mais fundamental e basilar princípio que rege um devido processo legal, que é a garantia de liberdade do cidadão, chamada imparcialidade. Que não é só aquela imparcialidade psicológica, aquela isenção de ânimo, aquela equidistância muito idealizada,
mas é aquilo que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos chama hoje de aparência de seriedade. E o que você acha dessa... Não basta a mulher de César ser séria, ela precisa aparentar que é séria. Eu sempre falo, para ser honesto, precisa aparentar ser... E o que você acha relacionado a isso? É natural e é normal do jornalismo ter contato e soltar alguma coisa ou outra, mas tudo sai na imprensa, sem ainda tá conclusivo, né? Sai na imprensa, então a gente entende que talvez juridicamente, até para dar um clamor social, uma sustentação jurídica. Como que você entende isso? Esses vazamentos que ainda não foram decididos, inclusive, que estão ainda no meio do caminho e a imprensa está fazendo o seu papel, é claro, mas como que isso chega na imprensa? Pois é a pergunta que eu também me faço. Mas, de todo modo, perceba, Zacarias, que quando um juiz, eu não sei se isso, no caso que você está se referindo, aconteceu deliberadamente. Mas não, isso acontece, isso é natural. Isso acontece em qualquer operação específica, acontece. Até no Estado é assim também. Pois é. Veja, se o vazamento parte do próprio órgão judiciário, se é o juiz que deixa vazar algo que não deveria, ou porque as diligências ainda estão pendentes, ou porque os autos do processo tramitam sob segredo de justiça, isso é um forte indicativo de que aquele juiz não está agindo de maneira imparcial. Ou seja, a conduta dele é uma conduta que consubstancia um indício sério de falta de seriedade na condução da atividade judiciária. Esses vazamentos sequer poderiam acontecer na atividade policial. E me surpreende como essas coisas se tornaram cotidianas, elas foram se tornando naturais. Não é um caso específico, são vários casos, não é um caso específico. Pois no caso da Operação Lava Jato, por exemplo, não sem razão o Supremo Tribunal Federal se utilizou deste fato para corroborar o que eu estou dizendo aqui. Não são atitudes compatíveis objetivamente com um juiz que deveria comportar-se de maneira imparcial. Ainda que o juiz, no caso, intimamente fosse imparcial, indiferente ao resultado do próprio julgamento que ele viria fazer, ainda que ele fosse um juiz animicamente isento. Esse tipo de atitude, do ponto de vista objetivo, é incompatível com uma aparência de seriedade. Então, até sob esse ponto de vista, a imparcialidade do juiz, nesse caso, fica em xeque. Não é? Como eu disse, a tendência no mundo todo é tratar a imparcialidade como uma aparência de seriedade, sem que a gente fique buscando mediunicamente se no seu íntimo o juiz está mais propenso para a acusação ou para o acusado no processo criminal, ou no processo civil para o demandante ou para o demandado. Então, agora, esse é o grande problema desses vazamentos. Agora, independente disso, eu acho assim, eu queria essa opinião, né? A questão, como estamos falando da Lava Jato, aqui não é o foco, né? Que eu quero falar de você, né? Da sua vida, da sua trajetória, mas eu sei que isso lhe permite pela sua até pela sua cultura, que é diferenciada, sem discriminação nenhuma, que é mais focado. Mas você não acha que a Lava Jato foi independente ou não do que aconteceu, foi uma quebra de paradigma? Ela foi uma quebra de paradigma para o bem e para o mal. Eu vou dizer primeiro que quebra de paradigma boa aconteceu. Ela trouxe à tona o que já se sabia nas entrelinhas.
esse compromisso escuso entre iniciativa pública e iniciativa privada para a capitalização de determinados partidos com projetos de perpetuação do poder. Não é? Isso ficou muito claro na Operação Lava Jato, denunciando, portanto, essa confusão que basicamente marca a história do Brasil, que é essa confusão, essa promiscuidade quase prostitucional entre o público e o privado. Né? Mostra, por exemplo, que a livre iniciativa no Brasil é só para os inimigos. Que para os amigos do rei, o que rege são as concessões de empréstimos facilitados, os favorecimentos com isenções fiscais suspeitas e coisas de outros tipos. Então, nesse ponto, nós começamos a ver os homens de colarinho branco sentando no banco dos réus, políticos que são referências nacionais e que integrarão a história do Brasil, sentando no banco dos réus. Enfim, isso deu à população brasileira um alento de justiça, de que não há pessoas inatingíveis. Embora a gente saiba que isso durou pouco, porque a maioria hoje tem se beneficiado de nulificações processuais e vão contar cedo ou tarde com a prescrição das suas punições e sairão livres do encarceramento que se esperava que aconteceria. Por outro lado, Zacarias, algumas coisas tristes. Porque o que nós assistimos, você falou de combinação de atos entre acusação e juiz. Veja, os ricos só saborearam o que os pobres já saboreiam há muito tempo. Porque essa combinação acontece nos processos, infelizmente, em que os acusados são pessoas mais pobres. Não é? Mas houve uma escalada que me preocupou. Houve uma escalada de arbítrio judiciário. Houve uma escalada do juiz justiceiro. Houve uma escalada do juiz que gosta do holofote, do protagonismo, que até então eram muito comuns em membros do Ministério Público e em agentes policiais. Ou seja, o juiz começou a ganhar o foco dos holofotes. Mas eu queria te interromper sobre isso. Sou testemunha disso. Falando em caso de juiz específico, né, da Lava Jato, isso eu ouvia muito e pessoas que trabalhavam em conjunto, tal, que comentavam que, na verdade, a pessoa específica não gostava, falava assim, mas eu estou cumprindo a minha obrigação. E todo mundo, algumas pessoas da Justiça Federal, eram ovacionadas o tempo todo em alguns momentos. Eu não sei, posso ser que eu esteja sendo leigo aqui, eu não acredito que faria o papel porque assim, o que eu ouvia no meio, a gente ouvia no meio jurídico, no meio do jornalismo, que na época eram sinais de muita coragem fazer o que estavam fazendo. Não, nós não temos a menor dúvida. Usurpar função alheia exige um certo grau de coragem. E é óbvio que muitos desses agentes judiciais estavam muito bem intencionados. Só que nós precisamos tomar cuidado com essas boas intenções, porque delas o inferno está cheio. Não é? Os fins não justificam os meios. Talvez, é um palpite que eu dou, talvez a Operação Lava Jato não seria tão bem sucedida nas suas prisões e nas suas condenações. Mas se tivesse sido menos ativista, de certo, as nulificações processuais seriam mais raras. Ou seja, nós veríamos mais pessoas presas, cumprindo justamente suas penas pelos nefastos crimes que cometeram, ainda que isso tivesse demorado um pouco mais de tempo para acontecer.
Porque, Zacarias, dá muito trabalho respeitar garantias fundamentais previstas na Constituição. Dá trabalho você ser garantista. Dá trabalho respeitar o devido processo legal. Dá trabalho se autoconter. Dá trabalho fundamentar a sentença. Dá trabalho presumir a inocência do acusado. Dá muito trabalho se conter para você obedecer à lei caninamente. Tanto mais quando você discorda da lei. Por isso que é muito difícil ser juiz. Porque é um exercício quase de autovigilância monacal. Eu muitas vezes me sinto brincando de ser monge, contra as tentações da carne. Porque eu muitas vezes me vejo no ensejo de aplicar leis que eu reputo injustas, de seguir precedentes dos quais eu discordo, mas ainda assim, imbuído da noção de coisa pública, eu me curvo e aplico. Eduardo, o meu sentimento de justiça seja um sentimento só meu e seja um sentimento equivocado. Deixa eu te perguntar uma coisa importante, que é uma curiosidade jurídica. Alguns, como você comentou e todo mundo sabe, alguns processos, inclusive relacionados à Lava Jato, foram anulados. Não sei se é o caso, mas o dinheiro que foi recuperado, que estão nos cofres públicos, como que fica isso? Ou são alguns casos específicos que não tem dinheiro na parada, são ações? Veja só. Os processos foram anulados, mas os réus não foram absolvidos. É isso que eu queria porque continua, né? Os processos serão retomados e esses acusados serão novamente julgados. E os processos serão retomados desde quando se entendeu que eles são nulos. O que a gente acha que vai acontecer é que muitas dessas penas prescreverão. Ou seja, pelo decurso delongado do tempo, o Estado perderá o poder de punir essas pessoas. Como que se elas fossem absolvidas por vias oblíquas, né? Haverá prescrição. Então essas pessoas, muito provavelmente, ou uma parte delas, significativa, se livrará das jaulas dos presídios. Isso não significa que o Ministério Público, por exemplo, não possa, na via cível, bloquear esses recursos. Entendi. Já se encontram bloqueados. Já se encontram. Agora vinculados a processos criminais. Porque boa parte dessas condutas configuram, por exemplo, atos de improbidade administrativa. Exatamente. Pode ser que não sejam mais crimes, ou pode ser que, embora sejam sendo crimes, as penas já tenham prescrito. Mas isso não impede que os legitimados, como a União, como o Ministério Público Federal, ajuizem ações para responsabilizar esses agentes públicos e privados na esfera civil, impingindo-lhes, por exemplo, o dever de ressarcir os cofres públicos, suspendendo-lhes direitos políticos, impedindo-os por algum tempo de contratarem com a administração pública, impondo a eles, por exemplo, severas multas civis. Então, se isso serve de alento para a moralização do trato público, é preciso lembrar que a esfera criminal é uma das esferas de responsabilização. Existem outras esferas extracriminais, né? Então, nem tudo está perdido, ainda que haja prescrição dos crimes. Eu vou fazer uma última pergunta, eu queria que você fosse breve, porque é engraçado, nós já estamos com 52 minutos de arte, imagina, de falar. Eu estou aqui com o doutor Eduardo José Fonseca da Costa, que ele é juiz federal, hoje ele está baseado em Ribeirão Preto, e estamos retransmitindo pelo TAT de Comunicação, suas multiplataformas, estará hospedado no portal Cartão de Visita News, R7, na Rede Brasil Televisão, no Grupo TAT,
no Correio do Papagaio no sul de Minas e mais alguns, portanto, até por ser um juiz federal, e mais outros estados aí do Brasil. Mas, assim, doutor Eduardo, o juiz pode deixar de aplicar uma lei por entendê-la, entre aspas, injusta? Veja, é uma questão muito delicada, Zacarias. A gente vê, por exemplo, muito justiceirismo no Poder Judiciário. E eu, por exemplo, tenho visto algumas decisões do Supremo Tribunal Federal que vão contra a Constituição e a lei, e você percebe nas entrelinhas dos julgados que eles estão atendendo a um senso de moralidade política, a um senso de justiça social do ministro. É possível, numa interpretação cuidadosa, você perceber que, muitas vezes, os membros do Poder Judiciário, de todas as instâncias, se sentem no poder de não aplicar regras expressas, escritas, que eles entendam injustas, ou porque ferem um princípio de duvidosa existência, ou porque ferem algum imperativo de moralidade, de justiça, de equidade, ou coisa que o valha. Isso é muito perigoso, por várias razões. Em primeiro lugar, porque aquele senso pessoal de justiça pode não ser um senso de justiça compartilhado naquela comunidade como um todo. Então, muitas vezes, aquele senso de justiça ou aquele senso de moralidade que pauta o juiz no seu foro íntimo é usado para regular a sociedade no seu foro externo. Isso é um arbítrio. É uma falta de autocontenção. Muitas vezes, o juiz não gosta da lei. Ele não gosta. Ele fala, olha, se eu fosse o legislador, eu teria feito a lei de outro modo. E aí ele se depara com uma regra da lei expressa, clara, sem tergiversação, sem margem de muitas dúvidas. Uma regra simples. E aí ele fica invocando princípios da Constituição expressos, outros princípios implícitos que ele tira da cabeça dele e que ele diz que a Constituição diz quando não diz. E aí ele faz sopesamentos. E aí ele vai afastando a regra naquele caso. Pode ser que aplique em outra. Ou seja, o juiz vai julgando do jeito que ele quer. O que isso acaba acontecendo? Isso tira a autonomia do direito. O direito acaba sendo capturado por outros sistemas. O direito acaba sendo capturado pela moral, ele acaba sendo capturado pela política, às vezes ele é capturado pela economia. E o que é pior, o juiz começa a dar decisões que ferem a segurança jurídica, porque o jurisdicionado começa a ficar desorientado. Ele não sabe mais se o que está escrito na lei, às vezes de maneira insofismável, é o que efetivamente vai ser aplicado pelos juízes. Então, hoje nós vivemos uma era muito perigosa no mundo do direito, que é a chamada era da desorientação jurídica. Ora, o juiz, quando convém, segue a lei. Ora, quando não convém, ele derrota a lei, invocando imperativos de moralidade. Veja, por exemplo, no caso da nomeação do chefe da Polícia Federal pelo atual presidente. Não quero aqui defender nem o presidente, nem o indicado. O Supremo proibiu o presidente da República de fazer uma nomeação política que está sob o seu campo de discricionariedade. Fez com a presidente Dilma, quando nomeou Lula para ministro da Casa Civil. Havia feito quando, salvo engano, o presidente Temer nomeou a deputada Cristiane Brasil para ministra do Trabalho. Não há nenhuma regra na Constituição que dê ao Judiciário, especialmente ao Supremo, o poder de se imiscuir numa nomeação política do presidente da República, porém, invocando imperativos de moralidade pública.
o Supremo suspendeu essas nomeações. Isso acontece desde o Supremo até o juiz que integra um juizado especial de pequenas causas. Ou seja, o Supremo dita o comportamento para as instâncias inferiores e as instâncias inferiores estão intoxicadas com o mau costume de julgarem não a causa, mas antes disso de julgar o papel do legislador. Condena o legislador, olha, não gostei dessa lei, vou mudar. Ou, não, nesse caso eu aprovo, ou eu absolvo o legislador. É muito louco, porque hoje nós temos um duplo juízo. Alguns juízes, não todos, mas em boa parte, julgam o papel do legislador para só depois julgar a causa. Então é como se o judiciário fosse um terceiro turno do processo legislativo. Nós temos o primeiro turno na casa iniciadora, por exemplo, o Senado, aí tem o segundo turno, que é a Câmara dos Deputados, e o judiciário acha que ele é o órgão do terceiro turno no processo legislativo, porque acha muitas vezes que a lei é justa, injusta ou não totalmente justa como deveria, enfim. Nós estamos em momentos muito difíceis. Bom, doutor Eduardo, eu queria até pedir desculpa, porque eu vou ter que encerrar e eu vou lhe fazer uma pergunta rapidinho para a gente encerrar. Eu gostaria que... Eu estou te convidando no ar aqui para que a gente volte numa próxima, porque eu acho que aí tem muita coisa para mostrar. Eu estou com o doutor Eduardo José Fonseca da Costa, juiz federal, está baseado em Ribeirão Preto hoje. Estamos retransmitindo pelo Grupo Tati de Comunicação e suas multiplataformas. Estará hospedado no cartão de visita News, R7 e parceiros. Doutor, para quem que você entrega o seu cartão de visita? Bem, eu entrego o meu cartão de visita àqueles colegas de magistratura que, quando tomaram posse do cargo, juraram cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis do país, entendendo que não são detentores de poderes gnósticos para descobrirem o que é o melhor e o pior para a nação. A fonte da discussão da moralidade e da justiça das leis é feita pelos representantes eleitos democraticamente pelo povo. E o juiz que entende isso, o juiz republicano, o juiz que respeita os trâmites da democracia, o juiz que reserva a si um papel técnico burocrático, não um papel político deliberativo que não lhe cabe, esse juiz que está aí perdido, escondido, tímido, muitas vezes com medo, porque não é fácil você hoje defender valores como o valor da liberdade, do respeito à lei, da reverência à soberania do parlamento. Esse juiz que é o herói da serenidade, esse juiz é quem merece o meu cartão de visita. Doutor Eduardo, muito obrigado. A gente até passou um pouquinho do tempo. Sinta-se abraçado. Muito obrigado pela sua cultura, pela sua inteligência, pela a sua explanação. Eu sei que muita gente pode até questionar, né? Mas a gente está aqui para mostrar os dois lados. E é importante que você tenha um lado aí, o lado que eu diria, o lado da justiça. Muito obrigado. Beijo, obrigado, querido. Até uma próxima. Eu que agradeço. Obrigado.